bom? Vim aqui falar sobre introdução alimentar antes e após o 6º mês de vida. Fica aí, não perde! Dúvida de 9 entre 10 mamães que estão começando agora com seus bebês prestes a fazer 6 meses ou que estão voltando a trabalhar, né, que vão sair da licença maternidade, vão começar a trabalhar e vão precisar introduzir alimentação para o bebê. Como é que você pode fazer isso de uma maneira tranquila, sem muito estresse, sem muita dor de cabeça e sem ficar muito preocupada que o bebezinho vai ou não vai aceitar a alimentação? Como que a gente faz esse passo a passo aí, né? Eu vim trazer algumas dicas para vocês de como eu fiz isso, como foi a introdução alimentar dos meus filhos e algumas dicas também de alguns apetrechos, alguns objetos que vão facilitar aí na sua vida quando você for e fazer a introdução alimentar na vida do seu bebê, tá bom? Bom, em primeiro lugar eu vou falar para vocês que a introdução alimentar ela deve ser feita, começar a ser feita após o 6º mês de vida, porque até o 6º mês de vida o bebezinho mama exclusivamente no peito, não tem necessidade de dar chá, não tem necessidade de dar água, não tem necessidade de dar nada. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde, tá, gente? Todo bebezinho deve começar a fazer a introdução alimentar após o 6º mês de vida. Toda regra é a sua exceção. Alguns bebês podem começar a ser feitas a introdução alimentar antes do 6º mês de vida, porque são bebês que não mamam exclusivamente no peito. O médico, o pediatra e o nutricionista que acompanhar o bebê vão indicar para você o melhor momento disso acontecer. Mas aconteceu comigo, eu tive uma filha, né, na verdade 2, a Joana e o Eduardo, que eles mamaram fórmula, eles não tiveram... O Eduardo até chegou a mamar no peito, mas eu tinha pouco leite, então eles mamaram fórmula, eles mamaram leite artificial. O que aconteceu? A alimentação deles, a introdução alimentar começou a ser feita um pouco antes. Lá pelo 4º mês de vida, 4,5, 5º mês de vida, eles já começaram a tomar sucos, já começaram a comer a papinha doce. E aí a introdução alimentar deles foi um pouco antes da Melissa. A Melissa começou com a alimentação mesmo, papinhas, salgadas ou doces, depois do 6º mês de vida. Confesso pra vocês que a Melissa me deu um pouquinho mais de trabalho com a introdução da alimentação, das papinhas, né? Ela aceitava muito mais uma papinha doce do que a papinha salgada, mas ainda assim não foi tão complicado como eu vejo tem algumas mães que sofrem um pouco ainda, né? E por isso que eu vim dar essas dicas. Eu percebi algumas coisas na introdução alimentar que foi um pouquinho mais problemática dela, e vou passar a dica pra vocês, mas antes eu vou falar da introdução alimentar da Joana. A Joana começou com a papinha doce, papinha de mamão. Assim que o pediatra dela deu o ok, a gente já começou a dar mamão pra ela, né, que era uma frutinha um pouco mais molinha. Eu achava que era um pouco mais molinha, mais fácil dela engolir, porque ela não tinha muitos dentinhos, e ela aceitou muito bem. E aí eu fui introduzindo a banana, no caso a banana prata e a banana ouro, porque a banana maçã ela é um pouco mais dura e ela resseca a criança. Como a Joana era um pouquinho mais ressecada, a médica vetou a banana maçã por ela dar essa reação na criança. Ela prendeu um pouco mais o intestino do que outros alimentos, outras bananas, né? Então ela pediu para trocar para banana ouro, para banana prata e evitar a banana nanica, porque ela é um pouco mais pesada e um pouco mais doce do que as outras bananas. Com o Eduardo foi a mesma coisa, mas eu lembro que com ele eu já comecei de cara com a banana e ele amou a banana, ele gostava de banana, de pera, de maçã, manga, tudo, gente, tudo que a gente fazia, dava pra ele comia muito, assim, ele era um bebê muito guloso e ele começou com as papinhas doces também e a papinha salgada ele começou mais ou menos nesse prazo também, entre 10 e 15 dias, já comecei a trocar um pouco da papinha doce pela papinha salgada e dava a papinha salgada e depois dava sobremesa pra ele, então sempre era uma frutinha e claro, sempre dava um pouquinho de água, porque essa troca da alimentação do bebê, essa alteração na alimentação vai deixar ele com sede, né? Por mais que a gente não deva colocar muito sal na papinha salgada do bebê, ou não deva colocar nenhum sal, que tem médico que veta sal. Então você tempera lá com alho, com um pedacinho de alho, com um pedacinho de cebola, a papinha para cozinhar o alimento, né? Alguns médicos também falam que é bom colocar algum tipo de proteína dentro para cozinhar junto com os legumes. Depois você retira, ou bate no liquidificador, ou amassa, ou passa na peneira, o indicado mesmo. Para quem tá começando agora na papinha, é passar no mixer ou passar na peneira para ficar bem
bem fininho, porque o neném, na maioria das vezes, ele não tem dente, ele não tem aquele reflexo de mastigação. Mas aí, conforme ele for se adaptando na alimentação, aí sim você pode começar só a amassar, bem amassado, a papinha no pratinho. Então, esses pratinhos para amassar papinha são ótimos, gente. Amassar papinha, para amassar fruta, você coloca a quantidade, uma porção. O ideal é começar com uma porção pequena, tá? Não vai pensando que o seu neném vai comer um prato de pedreiro, porque ele não vai comer um prato de pedreiro. Ele vai comer um prato, uma quantidade que seja adequada ao organismo dele. Então, muitas mães ficam desesperadas, né? E me chamam, e tem um grupo no Facebook e as meninas falam: Paty, fala sobre introdução alimentar, porque meu filho não come, eu ponho a comida no pratinho lá e ele não come. Gente, o bebê come pouquinho, então o ideal que o bebê coma inicialmente, né, ele pode começar com menos, é claro, mas o ideal, se ele comer uma colher de sopa daquelas, de sopa, já tá ótimo. Então coloca uma colherzinha de sopa aqui, de sopinha, amassa, ou passa na peneira, enfim, o método que, que você adotou aí, que o seu pediatra ou o seu nutricionista indicar pra você, e aí você oferece pro bebê, tá? O ideal é usar essas colherzinhas de silicone aqui, né, que na minha época eu não tinha, da Joana não tinha colherzinha de silicone, era colherzinha de metal mesmo. E, gente, machucou a gengiva dela. Então essas colherzinhas de silicone, depois que eu descobri, inclusive foi minha sogra que me deu a primeira colherzinha de silicone que eu tive, que foi do Eduardo. E, tipo, mudou a minha vida, assim, mudou a minha vida, a vida das crianças. Porque não machuca, né? Às vezes o neném não quer abrir a boca e você vai lá e oferece e não vai machucar a boca do neném. E sempre uma coisa que eu aprendi, isso eu aprendi com a minha mãe. Você fica com uma colher na mão e dá uma colher na mão do neném para ele começar já a tentar colocar na boca, porque isso vai facilitar a coordenação motora dele, vai distrair o bebê enquanto você alimenta o bebê. Se você deixar por conta dele, ele vai mais se sujar do que outra coisa. Então o ideal é você oferecer para ele enquanto ele também vai se alimentando ali com a outra colherzinha, tá bom? Existem também aquelas mamães que optam por dar a alimentação BLW pro bebê, né? Que então cortam os alimentos em um tamanho maior e colocam no prato ou no cadeirão e dão pro bebê, e o bebê vai com a própria mãozinha ali, vai explorando os alimentos. Isso também é muito válido, né? E eu estudar um pouco mais sobre o BLW. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu não pratiquei o BLW com meus filhos. Então, uma coisa também que é importante dizer é que todo nenenzinho vai modificar as fezes do neném. Então, você começou com a introdução alimentar pro bebê, vai modificar as fezes do nenê mesmo, porque ele tá acostumado com leite. E ele vai mudar do leite para uma fruta, ou vai mudar do leite para uma papinha salgada. O cocôzinho ele vai ficar com a cor diferente, com a coloração diferente, até aspecto diferente, a textura diferente e o cheiro diferente. Então a mãe vai começar a notar essa mudança no neném quando ele começa a comer comida, começa a mudar tudo. Então começa a mudar o intestino do neném, do estômago do neném. E o ideal, gente, é sempre para você perceber o que faz bem e o que não faz tão bem para o seu bebê. Nessa questão das fezes mesmo, a gente falando, né, na questão da adaptação, é dar um alimento por vez. Então você dá uma maçã para um bebê, você vê se faz bem ou se não faz tão bem. Você dá uma banana pro bebê, você vê se faz bem ou se não faz tão bem. E a mesma coisa com a papinha salgada, colocar um legume de cada vez, por dois motivos. Primeiro, porque você vai saber quais são os alimentos preferidos do seu bebê. E segundo, porque você vai ver se aquele alimento faz bem ou não faz tão bem pro seu neném. Questão do paladar, né? Eu tive um pouco de trabalho com a Melissa na questão da papinha salgada e a gente teve que ir adaptando. Então, eu fiz vários legumes de uma vez na primeira vez. Ela não gostou do gosto da papinha, ela não aceitou. E a gente, aos poucos, eu e minha mãe, nós fomos trocando a papinha, tirando algumas coisas e colocando. E a gente descobriu que a Melissa não gostava de batata, gente. A Melissa não gostava de papinha com batata. Então a gente trocou por batata baroa, a gente trocou por inhame, a gente trocava por outras coisas. E no fim das contas, ela começou a aceitar melhor quando a gente começou a tirar a batata. Então é super importante isso. Você dá um alimento de cada vez pro seu bebê e ver qual que ele aceita melhor. Mamães aí que estão preocupadas que vão voltar da licença maternidade, você tem que conversar com o médico antes da sua licença maternidade acabar. Eu acho que na consulta, logo nas primeiras consultas com o pediatra, é importante dizer, se você vai continuar a trabalhar fora, como que você vai fazer essa introdução alimentar, se você tem, quanto tempo você tem de licença maternidade,
pela frente, se você tem férias, se você vai conseguir ficar até tem gente que consegue ficar 8 meses em casa, imagina que legal, que gostoso, aí servidores públicos, né, vão conseguir ficar aí 8 meses em casa, ou então tem férias. O importante é você saber quando que você vai voltar a trabalhar, para trabalhar junto com o pediatra ou com a nutricionista a introdução alimentar do bebê. Então, se você faz questão que o seu bebê mame até o 6º mês de vida, é ótimo, né? Então você vai começar a fazer essa introdução alimentar, ver aí direito com o pediatra, ver como que vai ficar a sua situação, se você vai conseguir fazer a introdução alimentar após o 6º mês, ou não, se você já pode começar a fazer alguma coisa a partir do 4º ou 5º mês de vida do bebê. É claro que tudo depende do consenso com o médico e com sua vida, né? Então, nem na ferro nem a fogo. Eu acho que vale uma questão de equilíbrio aí. E as dicas mais importantes que eu tenho pra dar tenha muita paciência, gente. Criança não é um robô que você coloca lá na cadeira e que vai comer bonitinho, quietinho, não vai se sujar. Pelo contrário, criança se suja sim, e quanto mais você envolver o bebezinho nessa fase de alimentação, mais prazeroso vai ser pra ele e menos trabalho vai te dar, porque você vai ficar assim, a mãe vai ver que o bebê vai ficar feliz se envolvendo ali, né? Então é a dica que eu dou pra vocês, que a minha mãe me dava essa dica e eu falava, ai, vai sujar tudo, mas depois que eu comecei a pôr em prática, gente, acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu pegava o pratinho da refeição do nenê, pegava uma colherzinha, ia dando pro nenê e eu dava outra colherzinha de silicone e ele ia me imitando os meus gestos, assim. Então foi assim, uma experiência bem legal com a Melissa que a gente teve. Inclusive esse pratinho aqui é uma novidade que não tinha na minha época, que é um pratinho térmico. Você coloca água morna aqui dentro e o pratinho aqui dentro, coloca a papinha aqui e a papinha permanece morna, gente, permanece na temperatura que você quer dar pro seu bebê. Eu acho isso muito interessante. E esse copinho também, que é um copinho térmico. Então, quando você vai sair com um bebezinho, você coloca um suco aqui dentro e tem certeza que o suco não vai ficar quente, sabe? Mesmo que pegue aquele sol, é um copo térmico. Então, eu achei bárbara essa ideia. Então, foi a Kiko que mandou esse copinho pra Mel. A Kiko mandou também esse pratinho pra mostrar pra vocês, um pratinho que tem um negócio antiderrapante, achei super interessante. É uma revolução mesmo, né? Como eu tenho filho de várias idades, na minha época eu não tinha essas coisas e eu fiquei assim encantada com a novidade que as mães agora que estão aí, né, na luta que seus bebês têm pra usar. E é claro que eu não posso deixar de falar do copinho de silicone da Kiko, que é um copinho de transição que é excelente pra quem vai dar a papinha, sabe? Que você vai dar aquela papinha salgada ou vai dar a papinha doce, vai dar sede no nenê. Então, ó, um copinho que não machuca a gengiva do nenê. Achei super interessante. É uma dica que eu passo aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ficaram ainda com alguma dúvida sobre a introdução alimentar, basta deixar aqui embaixo nos comentários. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo duas receitas. Uma receita de papinha salgada, e que eu acho que muita gente tem dúvida de como fazer a papinha salgada, né? Essa questão da papinha salgada. E uma papinha doce, que é a mais fácil de todas, mas mesmo assim eu vou deixar aqui no box de informações. Uma dica que eu acho que é importante falar, que você pode fazer papinha do nenê uma vez por semana ou 2 vezes por semana e congelar os potinhos pequenininhos, né? E assim, se você precisar sair, coloca aqui, ó, e só esquenta no micro-ondas. O micro-ondas veio pra facilitar a vida da mãe. Coloca aqui, ó, o potinho, né, a papinha congelada, e bota no micro-ondas e pronto. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês têm alguma dúvida sobre introdução alimentar, como que você consegue fazer essa introdução alimentar com segurança para o seu bebê, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, de seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir, um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!